Olá, bom dia. Meu nome é Fulvio Ferreira. Eu sou médico otorrino-laringologista aqui do Hospital Hipo. Faço parte do grupo de rinologia funcional, laringologia e voz aqui do hospital. Hoje estamos mais aqui para realizar a 17ª live sobre cirurgia dos seios da face. Eu e meu grande amigo o Dr. Guilherme Rocha Neto, também otorrino aqui do Hospital Hipo. Bom dia. E vamos comentar um pouquinho sobre a cirurgia dos seios da face, né? Eu acho que primeiramente, né, Dr. Guilherme, seria interessante comentarmos sobre como é realizada essa cirurgia. Isso, vamos lá. Então, bom dia, eu sou o Dr. Guilherme, como o Dr. Fulvio disse. Na verdade, vamos voltar um pouquinho antes, né, falar da indicação, né, Fulvio? Falar da sinusite crônica, né? Para quem que é indicada essa cirurgia, né? Qual o motivo da gente indicar essa cirurgia dos seios da face? É uma cirurgia que a gente considera minimamente invasiva, né, Gui? Porque a gente tem em mãos um endoscópio associado a uma microcâmera, no qual é feita a cirurgia através das fossas nasais, né, sem cortes externos, que é interessante, porque não acontece cicatrizes e o tempo de recuperação é maior, você tem menos risco de ocorrer infecção, e é uma cirurgia realizada para diversas patologias. A principal delas seria a sinusite crônica. Isso. Importante, né, Gui, a gente diferenciar os sintomas da sinusite aguda, né, que são aqueles clássicos, né, cefaleia, um catarro amarelo esverdeado, o paciente pode apresentar febre, obstrução nasal e outros sintomas correlacionados, que dura em torno de 7 a 10 dias, diferente da sinusite crônica, que nós temos um tempo de duração em torno acima de 12 semanas. Isso, então aí o paciente, quem que vai ser candidato a essa cirurgia dos seios da face? O paciente que tem a doença crônica, né? Então sintomas aí normalmente há mais de 12 semanas, sintomas principalmente envolvem a obstrução nasal e alguns sintomas normalmente relacionados à secreção também, que pode ser a secreção visível, ou pode ser a secreção que escorre lá atrás do nariz também, causa tosse, pode ter alteração do olfato ou não, né? São todos sintomas podem estar presentes, alguns pacientes têm mais uns sintomas, outros têm outros. Eu acho que o grande diferencial para a gente determinar se a sinusite é crônica é o tempo de duração, e um sintoma clássico que persiste ali é a tosse, né? O paciente ele apresenta aquele gotejamento posterior, que é a secreção descendo atrás da garganta, principalmente quando ele deita durante a noite, é uma tosse mais noturna, né? Então, esse paciente muitas vezes abriu mão de tratamento com antibióticos sem um resultado esperado, e nesse caso nós temos a indicação de realizar a cirurgia dos seios da face. No tratamento clínico a gente indica a cirurgia. O Gui, vamos comentar um pouquinho rapidamente, né, o que seria os seios da face. Eu acho que muita gente tem às vezes dificuldade em entender e curiosidade, né? Exatamente. Que são aquelas estruturas presentes no nosso crânio, na nossa face, que são normalmente preenchidas por ar e recobertas de mucosa, nos quais elas podem estar infectadas e inflamadas durante um processo nasosinusal. Isso. Então são 4 tipos de seios da face, né, em pares: os maxilares, que ficam abaixo dos olhos, os frontais ficam na testa, etimoide, que fica entre os olhos, e os seios esfenoidais, que ficam lá atrás do nariz. Então, a cirurgia, inclusive, né, ela vai ser direcionada no seio da face que está doente, não necessariamente são todos. Por isso que a cirurgia de um paciente não pode ser comparada à cirurgia de outro. Cada um tem uma doença diferente, os pacientes de sinusite crônica não têm todos a mesma doença, né? Lembrando que essa cirurgia que nós realizamos, ela é realizada com anestesia local e sedação. Em casos mais específicos, como crianças, pacientes não colaborativos, nós abrimos mãos da anestesia geral, né? Isso, além da microcâmera
né? E o endoscópio, como nós comentamos anteriormente, nós temos em mãos um instrumento importantíssimo denominado microdebridador, que é um instrumento no qual conseguimos fazer a remoção dos tecidos afetados, não prejudicando os tecidos sadios. E isso é super legal, né, Gui? Porque a gente consegue ter um tempo melhor de cirurgia, ter uma quantidade menor de sangramento. Isso. E um sucesso maior na nossa cirurgia. Principalmente para uma parte desses pacientes de sinusite crônica que tem os pólipos nasais. Faz parte dessa doença da sinusite crônica. Uhum. Os pólipos nasais são tecidos inflamatórios que podem acometer a região da cavidade nasal e seios da face também. Eles podem ser desencadeados naqueles pacientes que são mais alérgicos e muitos apresentam alergia à aspirina e também à dipirona, que é um dado interessante. Exatamente. Geralmente os pólipos, antes de você indicar uma cirurgia, nós tentamos sempre o tratamento clínico à base principalmente de corticoterapia. Na falha desse tratamento, indicamos as cirurgias. Geralmente os pólipos, eles acometem os pacientes adultos, principalmente homens acima de 20 anos de idade, e em menor quantidade as crianças, mas estas, principalmente aquelas que apresentam patologias como a fibrose císticas, pode estar acometida por esse problema também. Normalmente os pacientes candidatos à cirurgia dos seios da face são adultos, mas não existe uma idade mínima para a cirurgia, porque em determinadas situações há indicação, tanto em crianças, em raros casos, mas como em adolescentes, quando tem uma doença um pouco mais agressiva, que aparece precocemente na vida do paciente. Falando em doença agressiva, né, Gui, nós temos que atentar muito para as complicações hoje em dia. As complicações das sinusites, tanto agudas quanto as sinusites crônicas. Perfeito. A principal complicação seria uma celulite periorbitária, no qual o paciente apresenta sintomas oculares. O que vai acontecer com esse paciente? Ele apresenta uma vermelhidão na região branca dos olhos, um edema periorbital, dificuldade à movimentação do globo ocular e às vezes até dificuldade para a visão. E isso, lógico, associado aos sintomas da sinusite, sendo ela crônica ou aguda. Outra complicação, rara, porém bastante temível, são as complicações intracranianas, podendo causar até meningite e abscesso cerebral, pois os seios da face eles estão muito próximos dessas regiões nobres e o pus que fica alojado ali nos seios da face, o material infectado, ele pode se deslocar para esses locais adjacentes. Isso, evitar essas complicações infecciosas, né, que podem acontecer tanto na crise aguda como no paciente crônico, é um dos motivos que a gente deve tratar essa doença nos pacientes que são crônicos, principalmente, que já tem esse conhecimento, né? Que a gente deve tratar tanto clinicamente quando indicado, com a cirurgia, que, como dissemos, né, não é para todos os pacientes. É importante lembrar que a gente só indica a cirurgia, né, no paciente que tem essa doença crônica, como dissemos, que vai ser comprovada com a tomografia, inclusive. Então, eu comento isso porque tem muito paciente, muita gente que acha que tem uma sinusite crônica, né, porque tem, por exemplo, uma cefaleia crônica, mas quando nós analisamos um pouquinho melhor esses sintomas, não apresenta outros sintomas e muitas vezes fazemos a tomografia e vemos que, na verdade, não era uma sinusite. É importante, né, Gui, a gente fazer o diagnóstico diferencial com outras causas, né, de cefaleia, e a tomografia é um exame fundamental para a gente ver a extensão da lesão, quais seios estão acometidos e quantos seios estão acometidos, se tem alteração de estruturas, erosões ósseas, e outro exame que é fundamental durante os casos de complicações é a ressonância magnética, principalmente aqueles pacientes graves, né, aqueles pacientes que vão necessitar de um auxílio de outro especialista, no caso, neurocirurgião também, né? Então, a ressonância, ela avalia melhor os tecidos moles e extensão da doença
e principalmente aqueles casos de doenças unilaterais, né, Gui? Pode ser necessário a complementação com essa outra opção de exame que nos ajuda muito em alguns casos, né? Lembrando que a gente tem cirurgia também indicada para tumores, né? Os tumores, eles podem ser tanto os tumores benignos quanto os tumores malignos da cavidade nasal, né? Os tumores benignos, eles vão se diferenciar dos malignos, lógico, através do exame anatomopatológico, no qual é removido uma porção desse tumor e enviado para o laboratório para fazer a análise. Lembrando que os tumores benignos também devem ser retirados, pois esses podem crescer, começar a causar uma compressão intranasal, principalmente na transição de drenagem do seio da face com a cavidade nasal, que é o local chamado complexo ósseo-meatal. E junto com esses tumores, se tiverem outras patologias que merecem correção, como os cornetos bolhosos, que são os cornetos aumentados de tamanho, que são estruturas que ficam ali laterais ao septo, né? São estruturas ósseas revestidas de mucosa, que ajudam também na filtragem do ar, no aquecimento do ar que vai chegar às vias aéreas inferiores. A gente também faz a correção para um tamanho adequado, além de ampliar aquele local de drenagem dos seios da face para a cavidade nasal. Essa abertura que realizamos entre os seios da face e o local de drenagem denomina-se sinusectomia. No caso dos seios maxilares, é realizada a antrostomia maxilar, nos etimoides a etimoidectomia e no frontal esfenoidal, sinusectomia frontal e esfenoidal, né, respectivamente. Isso. Então, dessa maneira a gente consegue tratar essa sinusite crônica, não quer dizer que o paciente nunca mais vai ter uma sinusite, mas a gente consegue um tratamento adequado dela e consegue melhorar a respiração, né? Então, os objetivos da cirurgia basicamente são esses, né? Proporcionar o melhor tratamento possível para aquela doença crônica, aquela inflamação crônica dos seios da face. Importante lembrar que não quer dizer que é uma infecção, é uma bactéria que está ali, que vai tomar um antibiótico e vai resolver. O paciente tem uma inflamação crônica nessas mucosas, ele tem normalmente, né, ele tem uma predisposição genética a ter aquela inflamação. Apresenta o desvio de septo, às vezes, como um fator predisponente. Muitas das cirurgias, elas estão associadas à correção do desvio de septo. É uma questão anatômica, né, como desvio de septo. Então, o objetivo é a gente proporcionar a drenagem da secreção dessas mucosas e melhorar a respiração do paciente. Com isso, né, com a cirurgia, além da gente melhorar a drenagem dos seios para a cavidade nasal, a gente consegue um melhor acesso também para a instilação de medicamentos. Exatamente. No caso dos sprays de lavagem, os sprays de corticoide, que são medicações que podem ser realizadas para manutenção desse paciente. No pós-operatório também, né? Às vezes por alguns meses, às vezes por mais tempo, dependendo de cada doença, dependendo de cada paciente. Então, eu acho que chegaram algumas perguntas para a gente, né, Gui? Vamos ver qual que é a primeira responder aqui algumas perguntinhas. Então, acho que você já chegou a comentar. Eu cheguei a comentar, né, sobre a idade mínima para a realização da cirurgia. Não existe uma idade mínima, realmente vai depender de cada caso. É incomum pacientes pediátricos, né, precisarem dessa cirurgia. Apesar das crianças terem sim muita sinusite, normalmente elas respondem bem a uma cirurgia pouco mais simples, que é a retirada da adenoide, a adenoidectomia. Então, como eles já respondem bem a esse procedimento mais simples, normalmente não precisa. Tudo vai depender do local cometido e extensão da doença, né? Aqui estão perguntando também quais seriam os riscos da cirurgia. Eu digo assim, toda cirurgia ela tem o seu risco, né? Em mãos experientes, as complicações são raras dessa cirurgia, né? Como eu tinha falado, a recuperação é mais fácil, pois não tem acessos externos, não possui cortes, né? A principal complicação seria o sangramento, e esse sangramento, ele geralmente é corrigido no momento da cirurgia, né?
Então, assim, antes de uma cirurgia, deve ser bem avaliado esse paciente. Se ele tem uma outra patologia de base, ele deve ser encaminhado ao seu médico assistente com uma liberação para a cirurgia, fazer a avaliação pré-anestésica com exames complementares. Eu acho que isso a gente consegue minimizar os riscos, né, e ter uma cirurgia bem sucedida. Exatamente. Então, só recapitulando para responder essa pergunta, que quais os casos a cirurgia da face é indicada, né? Então, como dissemos, como fomos falando aqui, casos de sinusite crônica, casos de sinusite crônica pode ser com ou sem polipose. Inclusive a sinusite fúngica, né, Gui? Sinusite fúngica, casos de tumores nasais, benigno ou maligno, tumores. Bom, tumores, sinusite crônica com ou sem pólipos. E as complicações temíveis e raras, né? Tem uma outra pergunta do internauta aqui agora. Se eu for tirar a carne esponjosa, eu já posso fazer a rinoplastia? Depende da idade do paciente. Geralmente a rinoplastia ela é indicada após os 16 anos, né? Que você já está quase acessando a fase de crescimento. Se o paciente tiver uma hipertrofia adenoidiana, eu acho que não teria nenhum problema em fazer o procedimento conjunto. Não, quase todos os casos a gente pode sim. E no caso de ter uma sinusite muito extensa, a gente até poderia optar por 2 procedimentos, mas grande maioria dos casos dá para fazer a rinoplastia junto e até quando possível é melhor que seja um procedimento só. Uma outra pergunta aqui sobre cirurgia dos seios da face, está perguntando se na cirurgia dos seios da face é realizada a raspagem do pus localizado. Sim, esse termo raspagem, ele é muito utilizado de forma didática, mas na verdade a gente faz uma ampliação do local de drenagem com a remoção de todo o tecido afetado, inclusive o pus. Com certeza, então, se tiver secreção, muitas vezes tem. Essa secreção é removida sim. É removida sim. Qual a função do exame da tomografia dos seios da face no diagnóstico? Bom, então assim, o diagnóstico ele pode ser feito inicialmente pelos sintomas, clinicamente, exame físico, mas a tomografia é essencial, porque ela vai mostrar se há inflamação nos seios da face e quais seios da face estão acometidos. Então, a função dela é mostrar se ela tem inflamação dos seios da face ou se talvez pode se tratar de um tumor e também para a gente saber a extensão da doença, né? Então, como eu disse, temos 4 tipos de seios da face, impares, então são 8. Então a gente quer saber quais estão acometidos e quais e quantos. Né? Lembrar que também a ressonância pode ser complementar, né, naqueles casos mais complicados. Em alguns casos pode ser necessário, exatamente. Quais os benefícios da cirurgia dos seios da face? A cirurgia ela vai diminuir a recorrência do problema, ou seja, se o paciente tem sinusite crônica, ela vai se tornar pouco frequente ou infrequente. Tá? Se o paciente tem problemas respiratórios como a rinite alérgica, o tratamento ele é otimizado, você consegue fazer o uso de menores medicamentos com a cirurgia, além de ter um fluxo inspiratório melhor, porque você vai corrigir estruturas que podem causar obstrução nasal. Melhorar a sinusite, melhorar a respiração. E o principal que é usar menos corticoide oral e menos antibiótico, que a gente sempre tem que usar o mínimo possível dessas medicações. Estão perguntando também quanto tempo dura o procedimento. Isso é variável, cada caso é um caso. A cirurgia ela tem em média de 30 minutos, podendo durar até 3 horas, dependendo da natureza da lesão, da extensão, né, e do comportamento do paciente durante a cirurgia. Isso. Outra pergunta aqui sobre se é necessário o internamento, né? Então, essa cirurgia aqui no Hospital Hipo, né, nós fazemos com a segurança da anestesia local e sedação, como dissemos. Já aproveitando para responder a próxima pergunta, que é da sedação. Sedação é uma medicação intravenosa que vai relaxar, o paciente vai conseguir dormir durante o procedimento, associada à anestesia local do nariz.
E assim nós temos a segurança no procedimento, uma recuperação rápida do paciente que vai para casa no mesmo dia. Então ele não precisa ficar internado no hospital. O paciente, às vezes, ele pode, durante o procedimento, escutar conversas, ter uma sensibilidade tátil, mas ele não irá sentir dor de forma nenhuma. Mantém o conforto todo o tempo. Estão perguntando também se a cirurgia deixa cicatrizes. Não, de forma nenhuma. Como já falamos, ela é feita por via endoscópica, através das narinas. Nós temos os acessos dos seios da face pelas narinas. E é uma cirurgia que antigamente era realizada por cortes externos. Então, hoje em dia, o tempo de recuperação é menor, o risco de infecção é menor, a cirurgia é mais segura e não temos cicatrizes. Outra pergunta. Fiz septoplastia há mais de 10 anos e agora, novamente, foi me proposto nova cirurgia. Isso é normal? Bom, então, existem também alguns tipos de desvio de septo. Aqueles localizados mais anteriormente no nariz, na parte cartilaginosa, isso pode acontecer por um processo que a gente chama de memória da cartilagem, né? Então, essa cartilagem a gente não pode simplesmente removê-la para solucionar de vez o problema, digamos assim. Ela é importante para a estrutura do nariz, então uma parte da cartilagem nós precisamos manter no nariz e isso pode sim causar um desvio de septo residual que, se necessário, né, se tiver obstrução nasal, pode ser indicado novamente o procedimento. É a minoria dos casos, né, porque a grande maioria deles nós operamos e nunca mais vai ter que operar o septo. Mas isso pode sim acontecer em alguns casos. Outra pergunta aqui, em quanto tempo já posso sentir o resultado? Da cirurgia da sinusite, né? A cirurgia ela vai trazer um benefício em torno de 3 a 4 semanas. É lógico que a gente tem que respeitar o período de recuperação, né? A cicatrização, a diminuição do edema pós-cirúrgico, aquela resposta endócrino-metabólica traumática que a cirurgia causa, né? A reabsorção de pontos, mas no geral, em torno de 3 a 4 semanas já temos um ótimo resultado, podendo ser feita já o uso de medicações para lavagem nasal e também o uso de medicações como os corticosteroides nasais. Claro que o acompanhamento com o seu médico cirurgião vai ser mais longo que isso, né? Isso é super importante, o acompanhamento, o tratamento com o seu médico. Sim, a cirurgia, mais uma pergunta, né? Se a cirurgia pode amenizar ou eliminar a sinusite crônica. Então, em alguns casos, por exemplo, existe sinusite crônica causada por uma infecção odontológica. Em alguns casos, a cirurgia ela pode ser completamente resolutiva de não voltar mais a ter aquele problema. Mas, na grande maioria dos casos, como eu disse, o paciente tem uma predisposição genética à inflamação da face, então a cirurgia vai amenizar, e é esse o principal objetivo, sim, vai amenizar e vai facilitar o tratamento, diminuindo a necessidade de medicações orais. Mais uma pergunta, além da sinusite, quais patologias a cirurgia é indicada? Como nós comentamos, tumores, polipose nasal, tumores, mucocele, que é outra que eu ia comentar, que tinha me fugido antes, que é uma situação, e as complicações pós-trauma, né? Ele mimetiza, né? Parece uma sinusite crônica, parece um tumor, mas é um pouquinho diferente. Quais os cuidados pré e pós-cirúrgicos? Então, os cuidados pré. No caso de polipose extensa, a gente até realiza um preparo prévio ali, uns 5 dias antes, com corticosteroides, medicação via oral. Tá? É lógico que todo paciente tem que ser avaliado de uma forma holística, não só avaliar ouvido, nariz e garganta nesse paciente, né? Se ele tem uma comorbidade, uma patologia de base, deve ser investigado e enviado ao seu médico assistente para liberação, né? É realizado um hemograma completos, eletrocardiograma em alguns casos, e esses pacientes eles passam por uma avaliação também pré-anestésica. Nessa avaliação, o anestesiologista vai fazer uma anamnese bem detalhada, identificando possíveis problemas alérgicos que impossibilitem a cirurgia. Então, o paciente vai para a cirurgia, se já tiver tratado a crise aguda, né, ele tem que estar
é uma cirurgia eletiva, então vai ser programado para um momento que o paciente estiver preparado. Estão perguntando também dos cuidados pós-cirúrgicos, então Pós-cirúrgico. após a cirurgia esse paciente deverá permanecer em repouso, principalmente ali na primeira semana, tá? Esse repouso, o paciente não deve espirrar com força, ele deve ficar num repouso relativo. É utilizado um curativo externo para absorção de um escorrimento nasal que fica nesse momento e pode perdurar em torno de 3 dias. O nariz ele vai ficar mais congestionado que o normal, como se fosse uma gripe forte. Em torno de 7 dias o paciente já começa a respirar um pouquinho melhor. E é utilizado medicações pós-operatórias também. Não é uma cirurgia que costuma usar tampão, né? É uma cirurgia que não costuma ter muita dor. É lógico que a dor é um sintoma muito individual e subjetivo, mas em alguns casos utilizamos os anti-inflamatórios, os analgésicos, e o principal seria a limpeza com soro fisiológico nasal. Isso, e o acompanhamento, né, claro, né, em consultório, porque o paciente fazendo essa limpeza com soro fisiológico nasal e o acompanhamento com o seu médico, pode realizar a limpeza do nariz também se necessário, vai proporcionar a cicatrização daquela mucosa. Então, acho que já estamos com o tempo esgotado aqui. Gostaríamos de convidá-los para a próxima live, no dia 17, às 11h30 também, do grupo Hipo-Sinos, com o tema perda de olfato, e os nossos queridos colegas Luiz Guilherme Patrial e Dr. Roberto Ribeiro Filho. Isso, então, quinta que vem, nesse mesmo horário, 11h30, nossos colegas aí, Dr. Luiz Guilherme e Dr. Roberto Ribeiro, vão falar sobre a perda de olfato, um assunto aí que está em alta por causa do Covid, mas não é só o Covid que causa, né? Então vamos... Lembrando que o Hipo está com um atendimento bem qualificado. Os pacientes que chegam na unidade principal é realizada uma triagem. Esses pacientes são aferidos ali a frequência cardíaca, a saturação, entradas separadas, as entradas são separadas. Podem ter sintomas, podem ter o diagnóstico de Covid, sintomas ou contato, e pacientes eletivos têm entradas diferentes. Agora tem a novidade do pronto atendimento otorrino-infantil. Você, mãe, traga sua criança com segurança. Nós temos, lembrando também aqui que nós temos as unidades espalhadas na região metropolitana, né, com os mesmos protocolos de atendimento da unidade principal. Uhum. E agora também a outra novidade, né, que nós também estamos fazendo teleconsulta, consultas online pelo Hipo Conecta, que você pode acessar pelo próprio site do Hipo. E aí, em alguns casos, ela é resolutiva, então vale a pena também para facilitar a vida do paciente. Você que não pretende sair de casa, quer ter seu conforto, né? Então faça seu agendamento pelo site do Hipo. E essa live ela ficará disponível no IGTV do Instagram, do Hospital Hipo, e também no canal do YouTube do Hipo Conecta. É isso aí. Uma boa tarde. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.